No campo científico, há uma infinidade de mistérios que continuam sem solução. Alguns objetos têm desconcertado especialistas ao longo dos séculos, resistindo a qualquer explicação plausível e despertando grande fascínio. Neste vídeo, vamos explorar os artefatos enigmáticos que deixaram cientistas perplexos e intrigados. Mecanismo Anticítera. O mecanismo de Anticítera é um artefato grego antigo descoberto em 1901 por mergulhadores de esponjas perto da ilha de Anticítera. É um dispositivo mecânico complexo, operado manualmente, composto por um intrincado sistema de engrenagens, mostradores e ponteiros. Sua função tem sido objeto de debates entre historiadores e arqueólogos. Após uma análise minuciosa, especialistas agora acreditam que ele era utilizado como um calculador astronômico, capaz de prever as posições dos corpos celestes, eclipses e até mesmo as datas dos antigos Jogos Olímpicos. O mecanismo de Anticítera demonstra uma tecnologia avançada para sua época, e não foram encontrados outros dispositivos comparáveis da mesma era. Isso levanta questões sobre como essa tecnologia avançada foi desenvolvida e, posteriormente, perdida. O manuscrito Voynich é um livro misterioso, escrito e ilustrado à mão, que remonta ao início do século XV. Ele apresenta um script desconhecido que desafiou todas as tentativas de deciframento por parte de linguistas, criptógrafos e historiadores. Suas páginas contêm desenhos de plantas, diagramas astronômicos e figuras humanas. Porém, o significado por trás dessas ilustrações permanece obscuro. A natureza enigmática do manuscrito Voynich gerou diversas teorias sobre sua finalidade, desde um elaborado embuste até um registro autêntico de conhecimento secreto. Apesar de análises extensivas e esforços para desvendar seu código, a verdadeira essência e propósito do manuscrito Voynich continuam a escapar dos pesquisadores. Esse artefato intrigante destaca os limites de nossa compreensão e o contínuo fascínio por mistérios não solucionados. A bateria de Bagdá, também conhecida como bateria parta, é um conjunto de 3 artefatos descobertos em 1938 nas proximidades de Bagdá, no Iraque. Esses artefatos consistem em um vaso de cerâmica, um cilindro de cobre e uma haste de ferro, que, quando montados, se assemelham a uma célula galvânica simples. As teorias sobre a função da bateria de Bagdá variam desde a ideia de que ela era apenas um recipiente de armazenamento simples até a possibilidade de ser um dispositivo capaz de gerar uma corrente elétrica pequena. Alguns pesquisadores propuseram que a bateria poderia ter sido utilizada para a galvanoplastia de ouro em objetos de prata, uma técnica conhecida como douração. Entretanto, essa teoria ainda é objeto de debate entre arqueólogos e historiadores, pois há poucas evidências que sustentem a ideia de que as antigas civilizações mesopotâmicas possuíam conhecimento sobre eletricidade ou eletroquímica. Críticos argumentam que a semelhança do artefato com uma bateria pode ser apenas uma coincidência, e o verdadeiro propósito da bateria de Bagdá permanece desconhecido. A bateria de Bagdá continua a intrigar os pesquisadores, despertando a curiosidade acerca das habilidades tecnológicas das civilizações antigas e do conhecimento potencialmente perdido que poderia ter moldado nossa compreensão da história. O sudário de Turim é um tecido de linho milenar que exibe uma imagem fraca de um homem que alguns acreditam ser o lençol mortuário de Jesus Cristo. O sudário tem aproximadamente 4 metros por 1 metro e 20 centímetros e mostra impressões frontais e traseiras de um homem com feridas compatíveis com a crucificação. As origens e a autenticidade do sudário de Turim têm sido alvo de intenso debate e escrutínio, com numerosos estudos realizados para determinar sua idade e a natureza da imagem. Testes de datação por radiocarbono realizados em 1988 sugeriram que o sudário foi feito entre 1260 e 1390 d.C., o que indicaria que não poderia ser o lençol mortuário de Jesus. No entanto, pesquisas posteriores contestaram essas descobertas, com alguns cientistas propondo que a amostra usada para a datação por radiocarbono estava contaminada, o que poderia ter distorcido os resultados. O método exato pelo qual a imagem foi criada no tecido permanece um mistério, uma vez que não foram encontrados vestígios de pigmentos ou corantes.
Várias hipóteses foram propostas, incluindo o uso de reações químicas naturais, técnicas artísticas ou até mesmo a liberação de radiação durante o evento da ressurreição. O sudário de Turim continua a fascinar e intrigar os pesquisadores, servindo como um símbolo poderoso de fé e um enigma que desafia a explicação científica. As espadas Ulfbert são um conjunto de espadas europeias medievais que possuem inscrições em suas lâminas, datando do século IX ao XI. Essas espadas são famosas por sua qualidade excepcional, feitas de aço de cadinho de alta qualidade, um material que não era comumente encontrado na Europa naquela época. O processo de produção das espadas Ulfbert envolvia a remoção de impurezas e a adição de carbono, resultando em uma lâmina mais resistente e flexível. As técnicas metalúrgicas avançadas utilizadas para criar essas espadas têm intrigado os pesquisadores, pois não se acreditava que tais conhecimentos estivessem disponíveis na Europa até muito tempo depois. As origens das espadas Ulfbert e a identidade de seu fabricante ou fabricantes permanecem incertas. Há teorias que vão desde a produção das espadas por uma única oficina ou ferreiro até a possibilidade de a inscrição representar uma marca de prestígio que foi copiada por vários artesãos. As espadas Ulfbert continuam a fascinar historiadores e arqueólogos, deixando-os curiosos sobre como essa tecnologia avançada foi desenvolvida, utilizada e, eventualmente, perdida durante a Era Viking. O disco de Festus é um artefato único e enigmático descoberto em 1908, durante uma escavação no Palácio Minoico de Festus, na ilha de Creta, na Grécia. Feito de argila cozida, o disco tem aproximadamente 15 centímetros de diâmetro e apresenta uma disposição espiral de 241 símbolos em ambos os lados. Esses símbolos, aparentemente pressionados na argila usando carimbos esculpidos, representam uma variedade de objetos, animais e figuras humanas. Acredita-se que o disco de Festus remonte ao segundo milênio antes de Cristo, tornando-o um dos exemplos mais antigos de um texto impresso conhecido. Apesar de estudos extensivos, o significado dos símbolos e o propósito do disco de Festus permanecem desconhecidos. Alguns pesquisadores sugerem que ele representa uma forma de escrita ou proto-escrita, enquanto outros argumentam que pode ser um objeto decorativo ou até mesmo um jogo de tabuleiro. Foram feitas várias tentativas de decifrar o disco, com traduções propostas que variam de um hino religioso a um tratado político. No entanto, o disco de Festus continua a confundir os especialistas, representando um desafio aos limites de nossa compreensão das antigas culturas e suas tecnologias. Não perca nossos vídeos incríveis. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal e deixe o seu like para nos ajudar a crescer.